Eu conheci o Fernando Pessoa lendo mesmo, não só ouvindo falar, que eu já tinha ouvido falar, no meu primeiro ano na faculdade, nos inícios dos anos 80, mais exatamente 1983, quando eu comprei e li em janeiro de 1983 esse livro aqui. Foi o primeiro livro que eu comprei do Fernando Pessoa. Poesias coligidas, quadras ao gosto popular e novas poesias inéditas. Nem é uma das suas obras assim famosas, porque são textos reunidos depois que ele faleceu, como, aliás, a maior parte do que se tem publicado, digamos assim, os 95% do que se tem publicado do Fernando Pessoa foram coisas retiradas do seu famoso baú, depois que ele faleceu. Ele publicou pouca coisa em vida. Então esse aqui é mais um exemplo. E eu comecei a ler, conhecer Fernando Pessoa com esse livro aqui, em janeiro de 1983, no ano que eu fui entrar na faculdade. E nos anos da faculdade eu li bastante, comprei outros livros do Fernando Pessoa e ouvia falar dele também pelos colegas e pela minha professora de História da Literatura Ocidental, que gostava do Fernando Pessoa. E eu não sou uma boa leitora de poesia, já disse isso em outros vídeos. Sou uma leitora eminentemente de prosa mesmo. E os meus vídeos até refletem isso. Tem pouca coisa de poesia por aqui. Mas, assim como alguns poetas brasileiros que eu gostei na época do ensino médio, através da escola, que me apresentou vários poetas brasileiros que eu tive que ler por causa dos movimentos literários, porque era cobrado nas provas, e no que eu li aquelas pinceladas eu comecei a gostar e comprar também, eu também vinha gostar do Fernando Pessoa, embora mais até do que outros brasileiros que eu havia descoberto. O Fernando Pessoa é um poeta português, nascido em 1888 e falecido em 1935, se eu não estou enganada. E é um poeta que passou a fazer parte da minha vida de uma forma muito especial a partir dos anos do meu final da adolescência, né? Início da vida adulta, metade dos anos 80, né? Atravessando os anos da faculdade até os dias de hoje. Foi o único poeta que mais tarde, à medida que eu ia comprando outras coisas, que aí eu comprei nos anos da faculdade, esse aqui, que é uma antologia, o Eu Profundo e os Outros Deus. Esse aqui, que é até uma edição portuguesa de bolso, que eu comprei eu comprei muito, até porque eu fui estudar na UF nos anos 80 em Niterói, e Niterói, ao contrário de Nova Iguaçu, tinha muitas livrarias, então comprei muita coisa naquela época, porque eu tinha as livrarias de Niterói para comprar. Poesias de Álvaro de Campos, um dos heterônimos do Pessoa, que até hoje é o meu favorito, talvez depois do Bernardo Soares, que é considerado um semi-heterônimo. E outras coisas que eu fui comprando que depois eu vou mostrar. E ele é o único poeta que eu, à medida que fui me apaixonando, eu fazia uma coisa de quando estava em casa, um dia de folga ou de férias, o que fosse, colocar música clássica no meu aparelho de som e ficar lendo a poesia em voz alta. A poesia do Fernando Pessoa é sublinhada por Mozart, por Bach, Beethoven, todos os compositores das músicas que eu gostava nessa época. Metade final dos anos 80, começo dos anos 90. Mas eu vou tentar explicar por que eu amo o Fernando Pessoa. Primeiro que eu tenho essa sensação assim de ser realmente cativada pela poesia dele, pelo texto dele também como prosador, que eu fui descobrir o Fernando Pessoa prosador no final da minha faculdade. Em 1986, saiu pela primeira vez no Brasil essa edição. É uma seleção, eu ainda não tenho a completa, preciso comprar, do famoso livro do Desassossego, escrito pelo semi-heterônimo do Fernando Pessoa, o Bernardo Soares, porque o Fernando Pessoa é um homem de muitas máscaras, foi um poeta de muitas máscaras. E
à medida que eu ia gostando dele, eu ia descobrindo algumas coisas que me atraíam muito. Até anotei algumas coisas aqui, se eu não me perder muito. Uma é que eu acho tanto o Pessoa enquanto poeta, quanto enquanto prosador, autor de prosa, realmente brilhante. Porque eu encontro alta qualidade na minha experiência de leitura, tanto na poesia do Fernando Pessoa quanto na prosa do Fernando Pessoa. E qualquer pessoa que conhece escritores que têm essas duas facetas, geralmente a gente aprecia mais uma. A gente percebe que tem um capricho maior, uma qualidade maior, uma inspiração maior. E aí a gente até divide. Não, eu gosto mais de fulano enquanto poeta ou enquanto prosador. E eu não sinto isso no Fernando Pessoa. Eu não sinto que ele seja menor quando ele é poeta ou que ele seja menor quando ele é prosador. Eu sei até que há algumas pessoas que preferem o Fernando Pessoa poeta, tá? Não discuto isso. E eu não estou colocando essa opinião como entendida, porque eu sempre digo isso, gente, sempre digo isso, embora algumas pessoas parecem que não prestem atenção e depois me cobrem. Eu não sou formada na área de letras, tá? Eu sou bibliotecária, eu estou falando da minha experiência de leitura e releitura e multileitura do Fernando Pessoa, não como alguém que fez um estudo aprofundado aplicando teorias literárias no texto do Fernando Pessoa. Estou falando como alguém que realmente ama, como leitora comum, mas leitora mesmo, de ler, reler, treler, de ler em voz alta colocando música no fundo, esse tipo de coisa. E eu não percebo que ele seja menor como prosador ou como poeta. Eu acho que ele é grande como prosador e como poeta. Uma outra coisa. Isso, antes de eu conhecer o poeta, o Fernando Pessoa como prosador, eu já achava. Eu tenho impressão, quando eu leio o Fernando Pessoa, e quando eu estava lendo e lendo mais os textos dele na época da faculdade, as poesias, no caso, que eu só fui conhecer a prosa no final da faculdade, a impressão que eu tenho é que o Fernando Pessoa abarca todos os assuntos e temas possíveis. Eu costumava dizer isso até em família, quando estava comentando sobre literatura ou sobre o Fernando Pessoa. Eu não vejo assunto que você não possa encontrar na poesia dele. Você tem poesias do Fernando Pessoa e textos de prosa do Fernando Pessoa também, em que ele fala de solidão, em que ele fala de amor, em que ele fala de sentimento religioso, em que ele discute o propósito da existência, né? Você tem questões filosóficas dentro da poesia e da prosa do Fernando Pessoa, às vezes mais disfarçada, mas às vezes mais claramente. Você tem reminiscências da infância, você tem sentimento de saudade, aquela sensação de tempo perdido, você tem insônia, você tem tédio, você tem N assuntos, N assuntos. Ele tem poesia sobre insônia, ele tem uma poesia em que ele fala do barulho, imitando o barulho da máquina de escrever. Enfim, eu me lembro que eu sempre dizia, gente, eu não consigo encontrar um poeta que para mim me pareça tão completo, de ter uma gama tão ampla de assuntos, de temas que você vai encontrando nos textos dele, na obra dele. Então eu gosto disso também, de você ir a um escritor e sentir que ele tem uma bagagem imensa, que você pode entrar ali e encontrar aquela riqueza, aquela amplitude de assuntos, aquela amplitude de temas, e que ele consegue dar conta desses temas. Também, estou falando outra vez, como leitora, tá? Ele é um poeta e um prosador que eu percebo que tem uma alta qualidade literária, tanto quanto poeta como prosador, mas ao mesmo tempo que essa alta qualidade de estilo, de escrita mesmo, de capricho, e isso é uma coisa a se notar porque, como eu falei de início, e quem conhece a história, né, a biografia do Pessoa sabe, a grande maioria, os 90% da obra dele só foram publicados depois que ele faleceu, então tem muita coisa que foi publicada que o Fernando Pessoa não teve tempo de burilar mais, de se esmerar mais, de reescrever, mas mesmo assim, mesmo em tanta coisa publicada
sem essa revisão que ele teria feito, se tivesse resolvido publicar, você tem muita coisa que revela uma pessoa artista, uma pessoa que se esmera com o texto que está criando. Alguns textos, inclusive, que foram publicados póstumamente, né, na sua grande maioria, dá a impressão que o Pessoa ele já tinha feito uma autocrítica antes de botar o texto no papel, ou que aquela cópia encontrada no seu famoso baú era uma cópia, né, de um texto que ele já tinha de repente revisto e revisado e reescrito, porque é muito bom. Então eu percebo isso, essa qualidade literária que ele tem, essa riqueza estilística que ele tem, os neologismos que ele usa, inclusive aqui na sua prosa, mas eu percebo também uma capacidade, e é isso que me apaixona, porque a qualidade literária em si mesma, ela pode encantar o meu cérebro, ela pode encantar a minha razão, ela pode encantar o meu gosto pelo belo, mas se for só isso, eu muitas vezes vou achar o artista frio. Eu percebo uma capacidade no Pessoa de emocionar, de cativar, de tocar a emoção do leitor, a parte emocional da gente. Ao mesmo tempo, e essa é uma das questões com o caso Fernando Pessoa, de vez em quando me vem uma suspeita, lendo e relendo ele, se o Pessoa não sofreria de uma espécie de retardamento emocional. E é uma coisa que ele aborda, por exemplo, né, é uma suspeita que aparece, por exemplo, porque é um dos temas da sua peça teatral incompleta, Primeiro Fausto, porque às vezes o Fernando Pessoa dá a impressão que ele, para sentir alguma coisa, tem que deixar essa emoção ser filtrada primeiro pela razão, passar primeiro pela sua parte racional, pelo seu cérebro, para depois, né, aflorar de alguma forma, transformada talvez, reelaborada talvez. É uma suspeita que às vezes eu tenho, que é tema, um dos temas de Primeiro Fausto. Mas, como isso é uma impressão simplesmente, eu posso estar enganada. Por quê? Porque o Fernando Pessoa também é o autor do famoso O Poeta é um Fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, essa ideia de que ele é um poeta que precisa filtrar a sua emoção antes que ela aflore, que se permite sentir alguma coisa apenas depois que essa emoção passa pela razão, também pode ser uma máscara. Também pode ser uma persona do poeta. Porque o Fernando Pessoa é um caso. Ele foi um poeta que criou uma série de heterônimos e semi-heterônimos, de personalidades que eram poetas, como Álvaro de Campos, o poeta eminentemente sensualista, modernista, cultor da velocidade, o único heterônimo do Fernando Pessoa que usa palavrão, tá? Como Ricardo Reis, tá? O poeta cultor daquela poesia serena, aquela poesia calma, né? Ele escreveu odes, ele tinha como modelos Horácio, por exemplo. E aqui dentro, não separado, Alberto Caeiro, que é outro poeta que seria uma espécie de professor dos outros poetas, né? De exemplo, né, a ser admirado pelos outros poetas. E o Fernando Pessoa criou uma biografia para cada uma dessas figuras, um estilo próprio para cada um deles, né? Alguns já tinham morrido, né? O Caeiro, por exemplo, ele conta que ele teve aquela carreira, né? Escreveu aquela poesia, aparentemente muito simples, mas ao mesmo tempo muito elaborada, muito perceptiva, e que morreu. E que aí ele é cultuado por poetas como o Ricardo Reis, que era médico,
e como Álvaro de Campos, que era um poeta modernista. E o próprio Fernando Pessoa, ele mesmo, como alguns críticos até colocam para fazer essa separação. Então ele cria esses heterônimos e cada um uma máscara. Cada um tem uma biografia, um nome, um estilo próprio, preocupações próprias. Você tem também o semi-heterônimo Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros da cidade de Lisboa, que escreve essa espécie de diário, que é o livro do desassossego, né? Por que ele é chamado de um semi-heterônimo por alguns críticos? Porque a biografia do Bernardo Soares ela não é tão bem elaborada quanto a dos outros, e ela se parece, ela toca em alguns pontos com fatos, né, episódios da vida do próprio Fernando Pessoa, né? Eles têm coisas em comum. O Fernando Pessoa é ele mesmo e o seu heterônimo Bernardo Soares. Aí alguns críticos consideram o Bernardo como um semi-heterônimo. Então você tem esse jogo de personas, de máscaras, né? De fingimento, porque o poeta é um fingidor. E aí a gente também não sabe se afinal de contas o Pessoa era essa pessoa, esse homem tão controlado, né? Que sentia, mas desconfiava da própria emoção e a filtrava, ou se isso também era uma máscara.